Olá, investidores, tudo bem com vocês? Hoje trago um vídeo para falar sobre a Gerdau, que teve uma queda bem relevante nos seus lucros em 2024. Se não fosse por alguns ajustes, essa queda nos lucros poderia ter sido maior. Vou te mostrar então alguns pontos extremamente importantes deste balanço da Gerdau, do porquê é complicado investir em empresas desse segmento, e também vou dar a minha opinião se vale ou não comprar as ações neste momento. Então já deixa aquele like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. E bora lá! Primeiramente, a empresa teve uma redução na produção neste quarto trimestre, na quantidade em vendas. As vendas se manteram em linha no Brasil, América do Sul, Aços Especiais e América do Norte. Entretanto, podemos observar uma queda no EBITDA, no resultado operacional, vindo da América do Norte, onde a Gerdau tem forte desempenho e é muito importante para os números finais da empresa. E essa redução ela veio primeiro porque o número em vendas foi inferior, porque os preços do aço foram muito inferiores quando comparado aos trimestres anteriores. $60 a tonelada comparado ao terceiro TRI e $180 a tonelada comparado ao quarto TRI de 2023. A sorte é que, como o dólar acabou se valorizando, a receita líquida não foi tão impactada, apenas em 6,6%. E como os custos de vendas se manteram iguais, a margem EBITDA ficou em 12%, despencando 5,3 pontos percentuais. Isso aqui é um ponto muito negativo para a Gerdau que aconteceu nesse trimestre, porque as margens da América do Norte sempre foram as melhores. Olha só, 19%, 17% e agora caiu para 12%, sendo um menor nível e até inferior que as margens no Brasil. Então este foi o principal ponto que impactou o resultado operacional da Gerdau neste quarto trimestre, ficando 20,7% inferior ao trimestre anterior. Dito isso, outro ponto que é bem complicado investir em empresas deste segmento é porque a empresa sofre uma depreciação muito grande. Então foram 833 milhões em depreciação. Tudo bem que esse é um valor não caixa, ele não impacta diretamente no caixa da empresa, mas eu já mostro para vocês aonde isso vai impactar. Então temos uma depreciação de 833 milhões, chegando num lucro operacional antes do resultado financeiro em 994 milhões. Isso já dá uma queda de 53% frente ao mesmo período do ano passado. Então, 994 milhões menos o resultado financeiro, custo de juros, custo da dívida de 628 milhões, chegando no valor de 366 milhões, que já representa 79% inferior ao terceiro TRI de 2024. Uma redução muito grande, que se não fosse por itens não recorrentes de 343 milhões vindo de recuperação de crédito e provisões no valor de 440 milhões, a Gerdau ia ter um lucro muito, mas muito pequeno no quarto trimestre. Como houve esses itens não recorrentes, o lucro líquido ajustado ficou em 666 milhões. Mesmo assim, uma queda de 53% inferior ao mesmo período do ano passado. Já no acumulado de 2024, este lucro líquido ficou 37,5% inferior. Então, por isso é muito importante olhar esses detalhes no balanço, para você não se basear apenas no resultado operacional e também não se basear apenas no lucro líquido. Vale ressaltar que o caixa da Gerdau reduziu em 500 milhões de reais e a dívida bruta subiu de 12,5 bi para 13,6 bi, que consequentemente fez a dívida líquida se elevar para 5,4 bilhões, chegando a 0,4 vezes de uma relação dívida líquida sobre o EBITDA. Esse crescimento da dívida ele nunca é positivo, mas ainda é uma dívida extremamente controlada. Dito isso, como eu comentei com vocês, empresas deste segmento sofrem muito com depreciação. O
que no caso deste trimestre foram 833 milhões. Esse aqui é um efeito não caixa, mas a Gerdau teve um CAPEX em 2024 de 6,2 bilhões de reais, que é muito dinheiro. Isso aqui foram os investimentos, sendo eles metade em competitividade, para ganhar mercado, redução de custos, e 46% em manutenção. Ou seja, praticamente 3 bilhões de reais são em manutenção. É um tipo de negócio que a Gerdau atua que gera uma depreciação muito grande e, consequentemente, um CAPEX muito grande. Imagina só se não tivesse um gasto tão grande em manutenção. Seriam praticamente 3 bilhões em caixa a mais para a Gerdau. Esses 3 bilhões ela poderia estar distribuindo em dividendos aos acionistas. Mas não. Esse é um dos problemas de se investir neste tipo de empresa, que o investidor tem que ficar sempre bem ciente disto. Dito isso, um dos principais problemas ainda da Gerdau continua sendo a grande importação de aço no Brasil. O ano de 2024 se encerrou com 18,5% de taxa de penetração de aço no país. E segundo seu CEO Gustavo Werneck, se o Brasil não tomar medidas de defesa econômica, a Gerdau irá repensar o nível de investimento que fará no país, deixando bem claro a sua insatisfação com o aço importado da China. O CEO ainda cita que as políticas tarifárias aplicadas por Donald Trump, o novo presidente dos Estados Unidos, devem beneficiar a Gerdau e que o Brasil deveria fazer a mesma coisa. É frustrante ver que o governo brasileiro não é célebre para tomar medidas de defesa comercial. Então, a Gerdau deve ter um impulso melhor vindo dos Estados Unidos. É uma empresa que ela não produz no Brasil e exporta para os Estados Unidos. A produção é direta lá, tem plantas lá. Então essa nova tarifa dos Estados Unidos não se aplica à Gerdau. E se o mesmo acontecesse no Brasil, a empresa com certeza iria conseguir apresentar boas melhoras nos seus números. Dito isso, vale a pena investir em GGBR4 ou vale a pena investir em GUAL4? Para quem me acompanha sabe que eu tinha ações da metalúrgica Gerdau de código GUAL4. Entretanto, vendi minhas ações quando a cotação estava nessa região aqui dos R$ 11,20. Fiz a venda neste valor porque, na minha opinião, este valor já estava esticado para a Gerdau. Seria praticamente o valor justo dela. E como ela estava no seu valor justo, eu não vi mais um potencial de valorização. E eu gosto de investir em empresas quando eu vejo um potencial de valorização ou se a empresa paga bons dividendos, que não é mais o caso da Gerdau. Como é uma empresa cíclica, são épocas, são momentos de maior demanda, onde a empresa apresenta grandes números, grandes resultados e grande valorização dos papéis, com um grande pagamento em dividendos, que não é o momento atual. Então, se eu tivesse mantido as ações, eu teria um dividendo muito baixo e uma desvalorização acima de R$ 2,00, R$ 2,30 por cada ação que eu possuía. Por isso, no meu ver, como a Gerdau não vem pagando bons dividendos, é o momento de esperar para que essa cotação caia o máximo possível, para que você consiga fazer uma excelente compra, para que assim que a situação melhorar um pouquinho, a cotação já pode se elevar e você já ter um bom retorno com a valorização dos papéis. Então, na minha humilde opinião, essa cotação ela já se torna atrativa, abaixo dos R$ 9,00, mas acredito que pode cair mais um pouco, o que vai gerar uma oportunidade ainda melhor para investir tanto em GUAL4 quanto em GGBR4. E o motivo principal ainda é porque o dividendo está muito baixo. E não se esqueça, o dividendo ele é uma relação de quanto a empresa paga dividido pela cotação atual dos papéis. Ou seja, se a cotação tem caído muito e ela tivesse mantido o mesmo nível em pagamento de dividendos, esse dividendo estaria bem elevado, que não é o caso. Ou seja, comprova que a Gerdau diminuiu drasticamente o seu pagamento em dividendos aos acionistas.
E como o momento atual da empresa não é dos melhores e principalmente a dívida da empresa se elevou, dificilmente ela vai fazer pagamentos extras em dividendos. E eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre a Gerdau. Deixe aí nos comentários. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal. E até a próxima. Grande abraço.